Vou compartilhar aqui a tela de novo. Conseguem visualizar a tela? Está no primeiro slide, componente de uma prótese parcial removível. Não aparece. Não, professora. Apareceu agora. Agora Apareceu. Eu acho, gente, que talvez seja a internet aqui da faculdade, que está dando um pequeno delay. Eu coloco aqui para aparecer, aí leva alguns segundinhos para poder aparecer para vocês em casa. Tá aparecendo? Então, vamos iniciar qualquer coisa. Se não estiver trocando de slide, não estiver aparecendo alguma coisa, vocês podem ir sinalizando, tá? Apareceu agora. Sim, professora, tá aparecendo. Sim. Ótimo, então vamos iniciar. Gente, na aula anterior, a gente conversou um pouquinho sobre a introdução da prótese total. O que seria uma prótese total? Qual seria a indicação? Como a gente deve fazer o exame clínico do nosso paciente? E conversamos muito sobre a adequação do meio, né? O nosso paciente ele tem que estar com todas as cavidades fechadas, tratamento endodôntico finalizado, raspagem finalizada, ou seja, com o meio bucal todo adequado para receber a nossa prótese. Por quê? Inicialmente, nós vamos planejar a armação metálica da nossa prótese. A armação metálica é exatamente o que a gente está vendo aqui nessa imagem. É a base da nossa prótese. Então, a gente vai planejar qual grampo nós vamos utilizar, quais vão ser esses tipos de conectores, a área da cela, que é essa área que fica aqui ó, na área do espaço protético. O espaço protético é a área desdentada que o nosso paciente tem. Então, a gente vai conhecer um pouquinho cada um dos componentes da prótese hoje. O que compõe essa prótese e a classificação do arco desdentado parcial do nosso paciente. Na quarta-feira, nós vamos ter uma aula teórica de biomecânica da prótese. E na segunda-feira, nossa última aula de elementos constituintes da prótese parcial removível. Que nessa aula de segunda-feira, nós vamos aprender cada um dos tipos de grampo que nós temos, tá? E aí, na segunda-feira, né? E aí, na próxima quarta-feira, a gente já entra na nossa primeira prática, tá? Então, a aula de hoje é para a gente conhecer quais são os elementos da nossa prótese. Agora que a gente já sabe indicar essa prótese, já sabemos preparar o nosso paciente, nós precisamos conhecer os elementos da nossa prótese e a função de cada um deles. Então, o primeiro elemento é o retentor direto, que vai proporcionar, como o próprio nome já diz, a retenção direta dessa prótese. Os retentores diretos vão ser sempre os grampos, né, ou os fixadores dessa prótese que estão ao lado do espaço protético. Então, o que é o espaço protético? É a área de ausência do meu paciente. É a área dos dentes que foram perdidos. Eu posso ter um espaço protético, posso ter 2, 3 espaços protéticos, dependendo de quantas regiões de perda eu tiver, tá? E o dente que está ao lado desse espaço protético é o que vai estar retendo diretamente a minha prótese. Por quê? É o que está ao lado desse espaço. Então, o meu retentor direto ele vai ser o dente que está ao lado do espaço protético. E o componente da minha prótese que vai fazer essa retenção direta é o grampo, tá? Então, eu vou ter os dentes, que são retentores diretos, e eu vou ter os grampos que estão segurando nesses dentes, que vão fazer a retenção direta da minha prótese. Esses retentores diretos, eles podem ser intra- ou extracoronários. Então, aqui nesses exemplos, onde eu estou passando a seta, eu tenho um retentor extracoronário. Eu tenho o dente, que está do lado do espaço protético, e eu tenho esse grampo aqui. Não está aparecendo a seta. Ah, não está aparecendo. Na primeira imagem, então eu tenho esse grampo. Lá na primeira imagem, eu tenho o grampo. Então, o grampo ele vai ter um braço na vestibular e vai ter um braço na palatina. E aquela bolinha que une ele ali é um apoio. Então, eu tenho ali na oclusal do dente um apoio que vai unir os dois braços do meu grampo. Então, esse meu grampo ele está para fora da coroa. Então, eu tenho um retentor extracoronário. Logo abaixo na segunda imagem, a gente tem
2 dentes, um do lado do outro, e cada dente está recebendo um grampo, tá? Então, a gente chama de grampo do tipo gêmeo, tá? A gente vai ter uma aula só dos tipos de grampo. Mas eu estou adiantando para vocês irem logo se familiarizando. Então, quando eu tenho a união de 2 grampos, eu tenho um grampo do tipo gêmeo. E aqui nesse grampo do tipo gêmeo, eu tenho 2 braços também, ó. Um braço na vestibular, um braço na lingual ou palatina, se esse meu dente for superior ou inferior, e os 2 apoiozinhos aqui para unir os 2 braços, tá? Então, eu tenho mais um tipo de retentor extracoronário. Esse retentor está para fora da coroa do meu paciente. E eu vou ter também os retentores intracoronários. Nessa outra sequência de imagens que a gente está vendo aqui ao lado, eu tenho um retentor intracoronário. Eu tenho um paciente que ele precisava de coroas totais, e vocês vão ver os preparos, moldagem, cimentação dessas coroas totais na disciplina de prótese fixa, tá? Mas um paciente ele pode precisar de 2 tipos de prótese diferentes ao mesmo tempo. Então, aqui o meu paciente ele precisava de coroas de prótese total, de canino a canino, e aqui na região posterior ele tinha ausência dos outros elementos. Então, dos premolares para trás, ele tinha ausência dos 2 lados. E o que se pensou em fazer? Em vez de a gente fazer um grampo desse convencional, um grampo extracoronário, que ficaria ali no meu canino, na vestibular do meu canino, aquele retentor metálico, pensou-se em fazer um grampo, um retentor intracoronário. Vocês conseguem ver que do lado da coroa, que está cimentada já, tem um ganchinho dos 2 lados? Então, esse ganchinho ele vai ser o meu retentor intracoronário. É como se fosse um encaixe do tipo macho e fêmea, como se fosse um botão e um orifício. E aí os 2 vão se encaixar. Então, eu tenho aqui na minha coroa total um encaixe, e na minha prótese parcial removível, em vez de ela ter esse prolongamento de grampo, ela vai ter um pininho que encaixa certinho aqui nesse retentor da minha coroa, que já está cimentada no dente. Então, quando essa prótese ela encaixa, a gente consegue ver aqui na última imagem, ó, como se fosse por dentro o encaixe dela. Então, eu tenho aqui os dentes antes de serem cimentados, as coroas antes de serem cimentadas, e mostrando aqui, do lado direito e do lado esquerdo, o encaixe desses retentores. Então, a minha prótese ela encaixa e esse retentor intracoronário fica escondido ali por baixo da prótese. Tá? Então, a gente pode ter 2 tipos de retentores diretos. O retentor direto é sempre o dente que vai estar ao lado do espaço protético, que vai estar retendo diretamente aquela coroa, mas eu posso ter um retentor extracoronário com esse grampinho metálico que vai ficar envolvendo o dente, ou se eu tiver uma coroa cimentada, eu posso fazer uso de um retentor intracoronário. Acoplar já ali, deixar conjugado na minha coroa esse retentor, e o encaixe dele vem juntamente com a prótese. Então, a gente vai cimentar as coroas e a nossa prótese parcial removível vai encaixar direto ali naquela coroa por meio desse retentor intracoronário. Tá? Então, nós podemos ter esses 2 tipos de retentores. Vai tirar a prótese. Não. O intracoronário, não. O retentor, ele fica fixo. Então, eu vou ter esse encaixezinho aqui, fixo na minha coroa, e o outro encaixe fixo na minha prótese. Então, o paciente encaixa a prótese e depois ele remove a prótese, e o retentorzinho que está lá na coroa vai permanecer ali na coroa, tá? Nenhum dos 2 tipos. Quando eu tenho um retentor extracoronário, que é esse do grampo, quando o meu paciente remove a prótese, a minha prótese sai junto com esse grampinho, né? No extracoronário. No intracoronário, como a minha coroa está cimentada, aquele retentorzinho vai ficar ali, mas a prótese vai remover, tá? A prótese ela é de encaixe. Então, eu tenho aqui, ó, mostrando para vocês na última imagem por dentro, como fica esse encaixe, e nas outras imagens mostrando a prótese aqui com esse retentor intracoronário em posição, e a gente vê que esse retentor, então, ele fica escondido. Seria um ganho estético muito interessante para o nosso paciente, porém, a gente só consegue colocar esse retentor se nós formos instalar juntamente uma coroa,
tá? Porque a gente não tem como fixar esse retentor intracoronário num dente rígido, num dente que não tem nenhuma restauração. Então, se a gente tiver uma prótese fixa a ser instalada do lado do espaço protético, nós podemos usar esse tipo de retentor. Eu coloquei esse retentor intracoronário aqui das coroas fixas para que vocês tenham um conhecimento e saibam que a gente pode planejar a prótese dessa maneira para o paciente também. Mas aqui na nossa disciplina, a gente vai focar nos retentores aqui da primeira imagem, que são os extras coronários, que são essa prótese de encaixe, de tirar e colocar, tá? Porque a outra a gente precisa planejar juntamente com a prótese fixa. Então, a gente sabe que a gente tem essa opção, mas como aqui a gente está estudando a prótese parcial removível, a gente vai focar nos retentores que a gente chama de extracoronários. E esses retentores extracoronários, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser circunferenciais ou eles podem ser do tipo ação de ponta, tá? Os retentores circunferenciais, eles vão ter dois braços, um braço de retenção e um braço de oposição. O braço de retenção é o braço que vai ficar sempre pela vestibular, tá? É o retentor que vai proporcionar de fato a retenção da nossa prótese. Então, ele tem esse braço, e esse braço, à medida que ele vai chegando no finalzinho desse braço, ele vai ficando mais fininho. A gente chama de pontativa. Então, essa pontativa ela vai sempre estar localizada na vestibular, tá? E ela vai, à medida que ela vai chegando na extremidade, no finalzinho desse braço de retenção, ela vai se tornando mais fina para formar essa pontativa. Como essa pontativa ela vai exercer uma certa força para firmar, para fazer a retenção dessa prótese, a gente precisa ter algo que anule essa força. Por quê? Ao mesmo tempo que eu preciso dessa força para a minha prótese ter retenção, eu não posso ter algo ali fazendo um esforço no meu dente, senão o meu paciente vai ter sensibilidade naquele dente, periodontalmente aquele dente vai ser prejudicado. Então, ao mesmo tempo que o meu grampo ele precisa firmar a minha prótese, ele precisa ter uma entrada e uma saída de forma passiva para não causar nenhum prejuízo naquele elemento dental. Então, qual é a função do braço de oposição? Toda ação tem uma reação. Então, se eu tenho uma força aqui e eu tenho outro braço atrás que anula essa força, o meu braço do meu grampo consegue ter uma ação passiva, certo? Então, o meu braço de retenção, que fica pela vestibular, ele vai ter outro braço correspondente pela lingual ou pela palatina, que vai ser o braço de oposição, que vai anular essa força para que a gente não tenha nenhum prejuízo para aquele elemento dental. Então, o braço de retenção vai sempre estar pela vestibular e o braço de oposição sempre pela lingual ou palatina. E a gente vai ter o apoio, que é essa bolinha aqui que une, né, que está aqui na oclusal e que vai unir esses dois braços. Então, qual é a função do apoio? Ele vai unir esses dois braços, né, o meu braço de retenção e o meu braço de oposição. E, além disso, ele vai impedir que essa prótese intrua na mucosa. A minha prótese, quando ela entra ali na arcada do meu paciente, ela tem que ter um stop. Por quê? Senão, imaginem que eu tenho aqui a área do rebordo, a área da gengiva. Se essa prótese entrar demais aqui, ela não vai machucar o meu paciente na hora da mastigação, na hora que ele estiver exercendo esforços ali. Então, eu tenho que ter algo que dê a limitação da intrusão dessa minha prótese. E além de unir esses dois braços, esse apoio, a gente vai ver que a gente faz um preparozinho para ele encaixar ali. A gente vai ver que ele faz, olha, ele fica aqui na oclusal do dente. Se ele está aqui na oclusal do dente, ele bate aqui na oclusal e não deixa essa prótese intruir mais do que ela deve. Então, ele tem, além da função de unir esses dois braços, ele vai ter a função de dar a limitação do movimento dessa prótese, certo? Então, esse apoio, ele vai ter essa função. E dependendo do desenho do meu grampo, eu posso ter um ou posso ter dois apoios. Então, aqui na primeira imagem, eu tenho um grampo que a gente chama de grampo circunferencial simples, tá? Na aula da segunda que vem, a gente vai aprender o nome de cada grampo e a indicação dele. Mas esse grampo aqui, ele chama circunferencial simples. Circunferencial porque ele circunda todo o dente e simples porque ele só tem um grampo. Na imagem de baixo, a gente já tem como se fosse a união de dois circunferenciais simples. Então, a gente já chama de grampo do tipo circunferencial gêmeo, tá?
Então, o grampo circunferencial, ele vai ter sempre esse desenho aqui, e ele, quando a gente une dois grampos, a gente vai ter um grampo do tipo gêmeo. E ele vai ter um conector menor, descendo desse apoio. Por quê? O meu grampo, ele não está isolado, ele não pode estar isolado no dente. Ele tem que se unir aos outros elementos da prótese. Afinal de contas, a minha prótese ela tem que ser um elemento único para entrar e sair. Eu vou voltar lá na primeira imagem para vocês conseguirem ver melhor. Olha aqui. Não sei se o pessoal de casa já passou, quando eu passo rápido assim, mas acho que agora a internet estabilizou. Mas eu voltei aqui no primeiro slide para a gente ver o desenho da armação metálica. Então, eu tenho aqui, olha, nos 2 molares, um grampo do tipo gêmeo. Então, eu tenho aqui na vestibular um braço de retenção no primeiro molar, e na vestibular do segundo molar eu tenho outro braço de retenção na vestibular. E na lingual eu tenho os 2 braços de oposição. E aqui na oclusal eu tenho os 2 apoios, unindo os 2 braços do meu grampo. Só que o meu grampo ele precisa se unir ao restante da prótese, certo? Então vai ter um outro bracinho que sai aqui do meu apoio e desce em direção a esse grande conector que vai unir os 2 lados da prótese. Então, eu tenho os 2 braços, né? Braço de retenção, braço de oposição e o apoio unindo esses 2 braços. E desse apoio vai sair um braço pequeno para unir o restante da prótese com o meu grampo, tá? Então, esse braço pequeno, que a gente chama de conector menor. Então, do meu apoio, desce esse bracinho pequeno aqui, ó, que a gente chama ele de conector menor. Então, esse aqui seria o meu grampo circunferencial, tá? Ele circunda todo o dente. Além do grampo circunferencial, eu tenho os grampos que eu chamo de ação de ponta, tá? E a gente vai ver as diferentes indicações deles. Então, quando eu tiver um espaço intercalar, eu vou usar um grampo de ação de ponta, um grampo circunferencial. Quando eu tiver uma extremidade livre, eu vou usar um grampo de ação de ponta. E a gente vai relembrar um pouquinho, a gente viu na aula passada o que é uma extremidade livre, o que é um espaço intercalar, mas a gente vai relembrar isso hoje no final da aula também, tá? Então, aqui, nessa imagem, eu tenho um grampo de ação de ponta. O grampo de ação de ponta, qual é a diferença dele? Ele vem direto aqui da região do espaço protético para o vestibular do meu dente. E aí eu vou ter vários tipos de grampo de ação de ponta. Aqui eu tenho um exemplo de 2. O grampo em ação de ponta em T, e ele tem esse nome porque ele parece a letra T. Eu tenho aqui, olha, um braço de retenção, uma ponta de retenção, outra ponta de retenção, e o bracinho dele que desce para cá, e a gente tem, então, ele formando como se fosse a letra T. Aqui no grampo do tipo U, é a mesma coisa. Ele tem 2 bracinhos de retenção, ó, que ficam aqui na vestibular, e a disposição dele, o desenho dele é como se fosse a letra U. Então, a gente tem esses grampos que a gente chama de ação de ponta. Qual é a diferença dos 2? Os 2 vão ter os mesmos elementos. Vão ter o braço de retenção e o braço de oposição. A diferença é de onde sai o meu braço de retenção. Então, se eu tenho um extremo livre... Opa, passou já. Se eu tenho um extremo livre, eu vou usar um grampo de ação de ponta. Tá vendo esse emaranhadozinho que está aqui em cima da área do espaço protético, em cima da área da ausência? A gente chama de cela. Por que cela? Parece uma cela de cavalo. Eu tenho aqui a área da ausência, essa cela vai ficar aqui na região da minha ausência. É onde vai ficar posteriormente a porção acrílica da minha prótese, ou seja, os dentes da minha prótese. E vocês conseguem ver que esse grampo de ação de ponta, ele sai, o bracinho dele, direto aqui dessa área da cela? Pode falar. Extremo livre é quando eu tenho um espaço que não tem molar. É quando eu tenho uma área livre atrás, tá? Então, eu tenho aqui uma área de extremo livre. O colega aqui na sala perguntou o que seria um extremo livre. Extremo livre é quando a gente tem essa área desdentada posterior. Eu tenho um espaço protético, ou seja, uma área de ausência que tem dente na frente, mas não tem dente atrás, ou seja, a parte de trás está livre. Então, eu chamo de extremo livre. Então, nesse extremo livre, né, nessa área do espaço protético, é que fica a cela.
E dessa célula vai sair o braço de retenção direto aqui para o meu dente, direto para o premolar. Então, quando esse braço ele sai direto da célula, a gente chama de grampo de ação de ponta. E ele vai ter os mesmos outros elementos. Então, se a gente vê aqui no premolar, ele vai ter também um apoio na oclusal e um bracinho de oposição para anular essa força. E do outro lado, a minha prótese ela precisa unir de um lado ao outro para ela ter estabilidade. Então, por mais que eu não tenha ausências aqui do outro lado, eu vou ter um grampo que já vai ser a minha retenção indireta. Por quê? Ele não está mais ao lado do espaço protético. Quando eu tenho um grampo que está do lado do espaço protético, ele vai ser o meu retentor direto, porque ele está diretamente ligado à área da ausência. E o meu retentor que está do outro lado, ele vai ser o meu retentor indireto, porque ele vai ajudar também na retenção da minha prótese, mas como ele está distante do espaço protético, eu vou chamar ele de indireto. Então, a gente vai ter... Oi. Repete essa parte aí de indireto e direto. A gente vai ter vários grampos aqui na nossa prótese. Vocês estão vendo essa armaçãozinha metálica? Então, eu tenho o grampo que está do lado do espaço protético, ou seja, do lado da minha ausência. E ele está, como ele está do lado da ausência, ele vai ser o retentor direto. Ele vai ser a área que está retendo diretamente a minha prótese. E do outro lado, a minha prótese ela precisa unir os dois lados para que ela tenha estabilidade. Então, do outro lado, eu tenho um grampinho aqui, do tipo gêmeo, né? Um circunferencial simples do tipo gêmeo. Então, esse grampo que está do outro lado, ele vai ajudar na minha prótese também. Então, ele é na retenção da minha prótese, então ele é um retentor também. Mas ele não está do lado do espaço protético, ele não está do lado da ausência. Então, ele é chamado de retentor indireto. Então, todos os dentes que estão do lado, exatamente do lado do espaço protético, são os retentores diretos daquela prótese. E os dentes que estão participando da retenção, mas que estão distantes do espaço protético, vão ser os meus retentores indiretos. Tá? Então, a minha prótese ela precisa unir os dois lados para que ela tenha estabilidade. Se a minha prótese tiver grampo só ali do lado da área do espaço protético, ela vai tender a girar, a minha prótese vai tender a deslocar. Então, eu preciso de retentores também do outro lado para que a minha prótese ganhe estabilidade. E os retentores que estão do outro lado vão ser chamados de retentores indiretos, certo? Então, eu tenho aqui, de um lado, do lado direito, aqui onde eu tenho meu espaço protético, um grampo do tipo T, que ele está saindo o bracinho dele direto aqui, da célula. E eu vou ter os outros dois elementos também, que é o meu apoio e o meu braço de oposição para anular essa força, tá? Desse apoio vai descer um conector menor, que vai se ligar a esse grande conector aqui para unir um lado ao outro da prótese. E do outro lado, eu tenho esse grampo do tipo gêmeo, que vai fazer a retenção indireta da minha prótese. E aí ele vai ter também os dois bracinhos de retenção, os dois braços de oposição, o apoio, e desse apoio vai descer um conectorzinho menor para unir um lado ao outro da prótese. Pode perguntar. Tá. O pessoal de casa, um momentinho, eu vou levantar só para apontar aqui para quem está... Deixa eu colocar aqui. Pronto. Tá, eu vou só repetir porque não estava aparecendo a setinha para o pessoal que está aqui em sala. Aí agora eles conseguem visualizar melhor. Então, essa daqui, é a área da célula, é a área do espaço protético. Da célula, quando eu tenho um grampo de ação de ponta, esse grampo ele vai sair direto da célula, tá? Então, a gente vê aqui, ele vindo para vestibular do dente. Na vestibular, eu vou ter sempre o meu braço de retenção. Então, esse bracinho que eu vejo aqui na vestibular é o meu braço de retenção. Mas Pode falar. A célula que você fala é referente ao quê? Essa célula, tá vendo esse trançadinho que tem aqui em cima da área da ausência? Aqui onde eu estou tocando com laser? Sim. Essa porção da prótese a gente chama de célula, tá?
que é onde posteriormente vai ficar a parte acrílica. Então, essa parte aqui da prótese é chamada de célula. E aí vão ter os braços, que são os grampos. Então, essa partezinha da prótese, o nome dela é célula mesmo, tá? Então, essa aqui é a célula da prótese, que é onde posteriormente vai ficar a porção acrílica, que são os dentes e a gengiva. E saindo dessa célula, a gente vê aqui esse braço que vem para vestibular, que é o braço de retenção. Todo grampo vai ter um apoio e vai ter um braço de oposição. Então, esse grampinho aqui de ação de ponta, ele também vai ter aqui, ó, na oclusal, um apoio e saindo desse apoio um braço de oposição. E desce aqui do apoio um conector menor, para se unir a esse grande conector, que é chamado de conector maior, que vai ligar um lado ao outro da prótese. A minha prótese, ela precisa ter grampo do outro lado também, para que ela tenha estabilidade, não gire. Então, eu vou ter aqui do outro lado um grampo circunferencial. Esse aqui é o grampo circunferencial gêmeo. Então, ele tem um grampo, um braço de retenção na vestibular, outro braço de retenção na vestibular, os dois braços de oposição na lingual ou palatina e os dois apoios que vão unir esses dois grampos. E desse apoio vai descer um conector menor para se unir ao conector maior, que é esse conector grande que vai unir um lado ao outro da prótese, tá? Então, aqui nós temos os dois, nesse exemplo, nós temos os dois tipos de grampo. O grampo circunferencial e o grampo de ação de ponta. Qual é a diferença desses dois grampos? É que o braço de retenção do grampo de ação de ponta, ele não parte aqui do apoio, ele parte da célula, tá? E a gente vai ter a indicação desses grampos. Grampo de ação de ponta, a gente vai sempre usar quando a gente tiver esse extremo livre, tá? O que é extremo livre? Lembrando mais uma vez. O extremo livre é quando eu tenho aqui o meu espaço protético. O espaço protético é a área da ausência. Eu tenho dente na frente, mas não tenho dente atrás. Essa parte de trás está livre, então é um extremo livre. Se eu tivesse um molar aqui atrás, eu ia ter um extremo livre? Não, eu ia ter um espaço intercalar. Por quê? Eu tenho um espaço protético, mas eu tenho dente dos dois lados desse espaço. Então, se eu tenho uma área que está livre, eu tenho um extremo livre. Se eu tenho um espaço protético que tem dente dos dois lados, eu tenho um espaço intercalar. Então, os nossos grampos de ação de ponta, eles vão ser sempre indicados para extremos livres, e os nossos grampos circunferenciais vão ser sempre indicados para espaços intercalares. Então, a diferença desses dois grampos é o desenho e a indicação. No meu grampo de ação de ponta, esse grampo sai direto da célula e ele é indicado para extremo livre. E no meu grampo circunferencial, o meu grampo ele sai do apoio e ele vai ser indicado para espaço intercalar ou como nesse exemplo aqui, ou como um retentor indireto. Alguma dúvida, gente, até aqui? Não. Se eu tivesse uma aí seriam Dois espaços intercalares. dois espaços protéticos. Isso. Tá? Então, aqui a gente vai ter os retentores diretos, né, que a gente acabou de ver, que são aqueles retentores que estão ali ao lado do espaço protético, e nós vamos ter os retentores indiretos, que são os retentores que vão impedir que essa prótese gire. Por quê? Eu tenho que imaginar que o meu espaço protético é aqui atrás, ó. É nessa região aqui posterior. Será que quando o meu paciente comer um alimento pegajoso, essa prótese não vai querer girar para frente? Então, quando a minha prótese quiser girar, eu vou ter um retentor aqui do outro lado, que é aquele grampo que a gente colocou do outro lado, para que a gente, quando essa prótese tentar girar, aquele retentor impedir essa movimentação. E como é que eu vou calcular onde eu tenho que colocar um retentor indireto? Eu vou ver quais são os retentores diretos da minha prótese primeiro. Então, aqui eu tenho meu espaço protético na região posterior. Eu tenho um extremo livre, né? Eu não tenho molar atrás. Então, quem são os meus retentores diretos aqui? O retentor direto é sempre o dente que está do lado do espaço. Então, bora ver qual é o dente que está do lado do espaço. Eu tenho o pré-molar, que está aqui do lado do espaço. Então, ele vai receber um grampo, porque ele é um retentor direto. Aqui atrás eu tenho um extremo livre.
Então, eu vou jogar para qual é o outro dente que está mais próximo, então, aqui do meu espaço? O do outro lado. Tá? Então, eu vou ter que ter um grampo aqui, porque esse é o meu retentor direto, e vou ter que ter um grampo aqui do outro lado, porque esse aqui também é meu retentor direto, tá? Ele é meu retentor direto porque ele está aqui atrás? Não, mas porque ele é o outro que está mais perto do meu espaço protético, tá? E aí, então, eu obrigatoriamente tenho que ter grampo nesses dentes, por quê? Porque eles são retentores diretos da minha prótese e, obrigatoriamente, toda prótese recebe retentor direto do lado do seu espaço protético. Então, o dente que está do lado do espaço protético sempre vai receber grampo. E aí eu preciso pensar em que direção será que a minha prótese vai tentar girar? Em que direção será que ela vai tentar rotacionar? Para eu fazer esse cálculo, eu traço uma linha que a gente chama de linha de fulcro. Essa linha ela vai passar em cima dos dois retentores diretos do meu espaço. Então, eu tenho aqui qual é o meu retentor direto? O pré-molar e aqui o molar. Então, eu vou passar uma linha. Ó. Conseguem ver que tem uma linha aqui em cima desses dois dentes, passando bem aqui, olha onde eu estou passando o laser? Professora, Oi. eu não sei se é a minha internet, mas tá bem difícil acompanhar a senhora com essa pontinha aí. Porque tá muito lento, a senhora tá falando de uma coisa, aí parece que tá em outro lugar, e eu não tô conseguindo acompanhar. Tem coisas que eu não tô conseguindo entender. É para todo mundo em casa que está aparecendo assim diferente a imagem? É porque a ponteira realmente tá devagar, tipo, a senhora fala e mostra, mas a ponta não acompanha, né? No meu tá assim. Fica travando. Entendi. Mas vocês conseguem ver essa linha que liga o pré-molar ao molar? Sim. Sim. Então, essa aqui seria a nossa linha de fulcro, tá? Então, essa seria a nossa linha de fulcro. A gente traça essa linha de fulcro em cima dos dois retentores diretos e, a partir dessa linha, a gente vai traçar uma outra linha imaginária, que seria uma linha perpendicular a essa. Então, quando a gente traça essa linha perpendicular, na segunda imagem vocês conseguem ver, eu vou falar de forma que vocês, mesmo sem o laser, consigam entender, porque lá para eles a internet está devagar, então eles não estão conseguindo ver a ponteira do laser percorrendo. Então, quando a gente traça uma linha perpendicular, essa linha, ela vem mostrar para a gente, ela vem apontar para a gente aqui na região do canino. Então, vocês conseguem ver na segunda imagem que tem um retentorzinho ali no canino também? É porque essa prótese ela vai tender a girar em que direção? Na direção desse canino. Então, quando meu paciente comer algo pegajoso, a prótese vai tender a girar naquela direção. Então, eu tenho que ter algo que impeça a minha prótese de girar naquela direção. Lembra que eu falei dos apoios? Que uma da função do apoio é limitar o movimento da prótese? Então, eu vou colocar ali um apoio para fazer a minha retenção indireta. Pode perguntar. Professora, nesse espaço dessa possibilidade, tivesse molar, sabe? Lá e depois Tivesse uma molar lá, lá no final. Aí, no caso dos seria nesse molar. Aí, Exatamente. traçar a linha Reta do molar. Isso mesmo. Tá. A colega aqui da sala fez uma pergunta, eu vou reproduzir para vocês, se vocês não conseguem ouvir de casa. Ela perguntou assim: se por um acaso a gente tivesse ali atrás no molar, na área do nosso extremo livre, o nosso retentor direto seria então o pré-molar e aquele molar que existiria ali atrás. E aí a minha linha de fulcro já seria diferente. Ela já ia passar em cima desses meus dois retentores diretos. Ela ia passar aqui na vertical, em cima do pré-molar, em cima do molar lá atrás. E quando a gente traçasse a linha perpendicular a ela ia cair ali na região do molar do outro lado. Então, a gente já teria o nosso retentor indireto de forma diferente, já teria o nosso retentor indireto ali no molar. É isso mesmo, tá? Então, aqui nesse caso, como a gente não tem o molar lá atrás, a gente traça a linha de fulcro em cima dos nossos dois retentores diretos, que seria o pré-molar, onde a gente botou ali um grampo, e os dois molares do outro lado, onde ele tem os dois, o grampo gêmeo. E quando a gente passa uma linha perpendicular, a gente cai em cima aqui do canino. Então, esse canino tem que ter um apoio, porque quando essa prótese tentar girar naquela direção,
o apoio bate ali no canino e não deixa essa prótese girar. Então, dessa forma, a gente consegue fazer a retenção indireta da nossa prótese, para que essa prótese não rotacione durante a mastigação do nosso paciente, para que ela não desloque, não gire, tá? Então, a gente sempre vai calcular onde a gente precisa colocar retentor indireto para a nossa prótese ter estabilidade. Sim. Ó, uma pergunta que surgiu aqui na sala é se os dentes são preparados, tá? A gente vai ter uma aula só lá na frente de preparo, a gente chama de nicho. Por quê? Imagina só esse apoio. Ele é um metalzinho redondo. Se a gente não fizer um preparo para encaixar esse apoio dentro do preparo, vai ser como se esse apoio fosse uma interferência oclusal para o nosso paciente. Se a gente coloca algo aqui em cima do dente, o paciente vai morder em cima desse apoio e não consegue fechar a mordida dele. Então, a gente faz um pequeno preparo, que a gente chama de nicho, que é para o apoio ficar ali guardadinho dentro daquele espaço chamado nicho, tá? E esse preparo a gente vai treinar no laboratório, a gente vai fazer esse preparo no laboratório e a gente vai ter uma aula só disso, uma aula teórica só disso, tá? Só de como fazer esses preparos. Esse fosse pequeno, fazer um triângulo assim, né, na garganta. Aí a gente vai colocar nos molares em vez de colocar lá atrás. Tá? Então, esses são nossos elementos constituintes dos retentores, tá? Nós vamos ter retentores diretos e retentores indiretos. Retentores diretos são os retentores que estão ao lado do espaço protético e os retentores indiretos são os retentores que estão distantes do espaço protético com a intenção de que a gente evite a rotação dessa prótese. Tá? E esses retentores, eles podem ser de dois tipos, esses grampos, eles podem ser do tipo ação de ponta, tá? O ação de ponta, ele vai ser indicado para extremo livre e os circunferenciais vão ser indicados para espaços intercalares, certo? Então, nós vamos ter esses retentores ajudando na fixação da nossa prótese. Além dos retentores, eu já adiantei para vocês um pouquinho sobre a sela. A cela é a área que vai preencher o espaço protético, ou seja, a área da ausência, e que vai transmitir esses esforços para a fibromucosa. E nessa região vai ficar a porção acrílica da nossa prótese, então é a porção que vai ter a área da gengiva e os dentes artificiais, todos unidos entre si, igual a gente tinha lá na prótese total. Tá? Então, a cela é esse emaranhadozinho aqui que vai receber, né, que fica na área do espaço protético, que vai receber a área dos dentes da prótese. Então, a cela é essa região aqui de trás. Nesse exemplo aqui, nós temos duas celas. Cada espaço protético vai ter a sua cela. Cada espaço protético vai receber seus dentes. Então, nessa prótese aqui, nós temos duas celas, porque eu tenho dois espaços protéticos. Eu tenho uma ausência aqui na região posterior do lado direito e outra ausência na região posterior do lado direito, certo? Professora, saiu a projeção do slide. Espera aí. Vou só colocar aqui de novo, que saiu a projeção do slide para eles de casa. Gente, a aula online não é fácil. Pode ser de dois tipos. Tanto em relação Podem, o que vai determinar é o espaço protético, se é extremo livre ou se é intercalar. mas aí o de apoio, no caso, posso de apoio. Daí tem de apoio. O de apoio a gente vai usar, se ele não tiver no extremo livre, ele tem que ser um circunferencial. Se não tiver. Se tiver, vai ser uma ação de ponta. Gente, voltou para vocês de casa a projeção do slide? Voltou. Voltou.
Deixa eu só voltar lá para a tela onde a gente estava. Tá? Então, essa aqui seria a nossa cela. A cela é a área do espaço protético que vai ficar em contato direto com a fibra mucosa. Então, a gente tem que lembrar que aqui na nossa prótese parcial removível, nós temos um paciente desdentado parcial. E que a nossa prótese ela vai ter os grampos, que vão estar em íntimo contato com os dentes, e ela vai ter a parte da cela que vai estar em íntimo contato com a parte da gengiva. Então, a gente vai ter a transmissão de esforços dessa prótese de duas maneiras. Ela vai transmitir esforços quando o paciente mastigar, tanto para o dente quanto para a área de fibra mucosa, tá? Então, o nosso paciente ele vai ter essa transmissão de esforços nos dois sentidos, já que a gente tem um paciente desdentado parcial e que a prótese vai estar em contato nessas duas regiões dele, tanto em dente quanto em gengiva. O outro elemento constituinte da nossa prótese é o conector maior. Esse conector grande é o conector que vai ligar um lado ao outro da prótese. Então, a função dele é unir os dois lados do arco. Vou colocar. A função dele vai ser unir os dois lados do nosso arco, tá? Então, ele deve ser rígido para que ele consiga proporcionar a estabilidade da prótese, essa união, e ele deve respeitar os tecidos moles e os tecidos ósseos subjacentes. Então, ele vai ficar justaposto na mucosa, sem pressionar essa mucosa, certo? Então, ele vai unir os dois lados da mucosa sem causar nenhum tipo de pressão, apenas para dar estabilidade dessa prótese através da rigidez dele e da união, tá? Então, nós temos o conector maior, que vai unir os dois lados da prótese. E temos o conector menor, que quando a gente falou lá dos grampos, a gente já viu esse conector menor também. Então, é como se eu tivesse aqui, olha, um grampo circunferencial, tá? Com apoio, e desse apoio vai sair esse conector pequeno, esse bracinho pequeno. Esse conector pequeno aqui a gente chama de conector menor. E esse conector grande, que vai unir os dois lados da prótese, é o conector maior. Então, eu tenho o meu grampo, o conector menor e o conector maior, para que essa prótese se torne uma peça única. Então, esse conector menor, ele também é rígido, e ele vai unir o retentor, né, o grampo, ao conector maior. Então, resumindo, todos esses elementos que a gente viu aqui na nossa prótese, nós vamos ter os retentores diretos e os retentores indiretos. Esses retentores, eles são representados pelos grampos, tá? Quem é meu retentor direto? O dente que está do lado do espaço protético. O espaço protético é a minha área de ausência. Eu posso ter uma, duas, três áreas de ausência, várias áreas de ausência, e a gente vai ver já essa classificação, tá? O meu retentor direto, ele pode ser dois tipos de grampo. Ele pode ser um grampo de ação de ponta e ele pode ser um grampo circunferencial. Vamos relembrar esses dois grampos. Aqui nesse exemplo, a gente tem os dois tipos. Aqui do lado direito, no pré-molar, nós temos um grampo de ação de ponta. E esse... Então, eu tenho um extremo livre aqui. Nesse extremo livre, eu preciso usar, então, um grampo de ação de ponta. O meu grampo de ação de ponta, ele sai direto da cela. O que é a cela? Essa área aqui do espaço protético, né, que vai ter esse emaranhadozinho aqui da armação metálica, que é onde vai ficar depois os dentes da prótese. E o meu conector, né, o meu retentor, ele sai o braço de retenção dele direto da cela, o meu ação de ponta. E ele vai ter também os outros dois componentes, que é o meu apoio e o braço de oposição. Do outro lado, eu tenho um grampo circunferencial, tá? No meu grampo circunferencial, eu vou ter os mesmos componentes. O meu braço de retenção, o braço de oposição e o apoio. Além da cela, eu tenho o meu conector menor, que vai descer aqui, ó, do meu apoio. Aqui do outro lado, a mesma coisa, um conector menor descendo do apoio. E esse conector grande unindo um lado ao outro, que é o meu conector maior. E esse conector solto sozinho aqui, o que ele é? É uma retenção indireta. Lembra que a gente passou a linha de fulcro e traçou uma linha perpendicular a essa linha de fulcro, e essa linha de fulcro me apontou que bem ali naquela direção daquele premolar é a direção onde a minha prótese tende a rotacionar.
Então, para que a minha prótese não gire, para que a minha prótese não rotacione naquela direção, eu vou colocar, não preciso colocar um grampo ali, basta eu colocar um apoio, porque o apoio vai bater ali e dar o stop da minha prótese. Então, são esses elementos aqui que vão compor a minha prótese parcial removível, tá? A armação metálica da minha prótese parcial removível. Pode perguntar. Professor, esse grampo que está nos molares, ele é um retentor indireto ou direto? Ele é um retentor direto. Por quê? O retentor direto, tá? Vou só reproduzir a tua pergunta para quem está aqui na sala que não conseguiu te ouvir. Ela perguntou sobre os molares, os 2 molares que recebem ali o grampo gêmeo. Ele é um retentor direto ou ele é um retentor indireto? Ele é um retentor direto. Por quê? Eu tenho aqui o meu espaço protético, que é um extremo livre, né? O meu retentor direto vão ser os dentes que estão ao lado desse espaço protético. Então, eu tenho aqui, claramente, o premolar, que está do lado do meu espaço protético. Na região posterior, eu tenho um extremo livre, né? Então, não tem um dente aqui atrás que eu diga, esse é o meu retentor direto. Então, eu venho para o outro dente que está mais próximo, que é aqui do outro lado, esse molar. Então, eu posso colocar um grampo gêmeo aqui, tá? E ele vai funcionar como meu retentor direto. A minha linha de fulcro, para eu calcular onde eu preciso passar, onde eu preciso ter um retentor indireto, ela vai passar sempre em cima dos 2 dentes que estão funcionando como retenção direta. Então, aqui nesse caso, ela vai passar em cima do pré e em cima do molar. Quando eu traço essa linha aqui, depois eu preciso traçar uma linha perpendicular a ela. E essa linha perpendicular joga aqui na área desse outro pré-molar, onde eu sei, então, que eu preciso de uma retenção indireta e por isso colocamos um apoio ali. Ficou claro agora? Entendi, professora. Mas o grampo de ação de ponta, ele é sempre usado no retentor indireto? Todo grampo que for, todo dente que for retentor direto vai receber grampo. Como é que eu vou saber se eu vou usar um grampo de ação de ponta ou um grampo circunferencial? Vai depender do meu espaço protético. Todo espaço protético de extremo livre deve receber uma ação de ponta. Então, é por isso que nesse pré-molar aqui, a gente escolheu um grampo de ação de ponta. E todo dente que não tiver com extremidade livre, ele vai receber um circunferencial. Esse meu molar aqui, ele tá com extremidade livre? Não, ele tem exatamente um molar. Então, ele não é uma extremidade livre aqui do outro lado. Por isso que a gente escolheu aqui do outro lado um grampo do tipo circunferencial. Vamos imaginar que a gente não tem esses 2 molares, que aqui a gente só tem até o segundo pré, aqui onde tem do lado esquerdo. Se eu não tivesse esses 2 molares, eu já ia considerar um extremo livre. Aí eu já ia botar um grampo de ação de ponta também. Então, o que vai determinar a minha escolha do grampo é o tipo de espaço protético. Extremo livre, ação de ponta, e espaço intercalar, espaço sem extremo livre, eu vou usar um circunferencial, tá? Então, o que vai ditar a minha escolha do grampo é o tipo de espaço protético que eu tenho. Mais alguma dúvida, gente, para a gente passar para a parte de classificação? Não, professora, entendi. Tá, em casa tá tudo ok. Professora, o que é que ele Aqui? Aqui é o nosso conector maior. Quer ir lá apontar? Ele faz parte da cela, é como se a cela fosse até lá embaixo. Mas não vai embaixo da cela? Vai vir aí por cima da cela a porção acrílica. E aí ela cobre tudo isso. Tá? Você vai ter que ter 2 diretos? Sim. E um só direto. Isso. Tá. Então, gente, já que a parte aqui dos nossos componentes da prótese está tudo tranquilo, vamos passar então para a parte de classificação. A gente vai sempre classificar o arco desdentado parcial do nosso paciente. Por quê?
O paciente pode ter diversos tipos de ausências diferentes. Ele pode ter vários espaços intercalares, ele pode ter um espaço intercalar, pode ter um extremo livre, 2 extremos livres. E para que a gente entenda melhor esse paciente, a gente precisa classificar o arco dele. E a partir dessa classificação é que a gente vai planejar, que a gente vai observar quem é retentor direto, quem é retentor indireto, onde eu preciso colocar grampo, que tipo de grampo eu devo usar. Então, primeiro, antes da gente pensar nesse planejamento, a gente precisa classificar esses arcos. E a gente tem várias classificações. A classificação mecânica, a biomecânica, a topográfica e a funcional. A gente vai focar nas que são mais conhecidas, que é a topográfica de Kennedy e a funcional de Rumpel. Tá? Então, a gente vai focar nessas 2 classificações. Então, a classificação funcional de Rumpel, ela fala para a gente sobre o suporte da nossa prótese. Então, aqui a gente tem um paciente de prótese total, por exemplo. Então, os esforços, a carga mastigatória dessa prótese, ela vai ser transmitida para onde? Para a mucosa do nosso paciente. A gente não tem nenhum elemento dental. Então, aqui a força mastigatória, ela vai ser transmitida apenas pela mucosa, pela base da nossa prótese. Então, a base da nossa prótese, ela vai ficar em contato direto com o rebordo, em contato direto com a mucosa do paciente. E quando esse paciente mastigar, que essa prótese transmitir esses esforços aqui para a área da gengiva, a minha prótese ela vai ter um suporte em mucosa. Então, segundo a classificação, ela é uma prótese muco-suportada, tá? Então, se eu fosse classificar aqui esse paciente de prótese total, ele é um paciente que ele tem uma prótese muco-suportada. O suporte dele é apenas em mucosa. Quando a gente fala de um paciente de prótese parcial removível, já é um pouquinho diferente. Por quê? O meu paciente ele vai ter suporte de dente e suporte de mucosa. Ele tem a área do grampo que vai estar transmitindo esforço para o dente, e ele tem a área da base da prótese ali, da cela, a área que tem a porção acrílica, que vai estar transmitindo esforço para onde? Para a mucosa dele, ali na área desdentada, né? Então, meu paciente, ele pode ter uma mistura de suporte nessa prótese. E isso vai depender o quê? Do espaço protético do meu paciente. Então, aqui, por exemplo, esse paciente, ele tem 3 espaços protéticos. 1, 2, 3, né? 2 na região posterior, 1 na região anterior. Ele tem extremo livre? Não. Ele tem 3 espaços, né? Só espaços intercalares e espaços protéticos pequenos. Ó, nesse primeiro espaço protético, ele perdeu só um molar. No outro espaço protético, ele perdeu só um lateral. E aqui no terceiro espaço protético, ele perdeu um pré e um molar. Então, ele tem um espaço de uma ausência, outro espaço de uma ausência só, e outro espaço pequeno que tem 2 ausências. Então, ele tem espaços intercalares bem pequenos. Será que essa cela dele é grande? Não, é uma cela pequena. Ele tem um espaço protético pequeno em todos esses espaços que ele tem. Então, a força mastigatória dele que incide sobre os dentes artificiais, ela é transmitida para o osso alveolar através do ligamento periodontal dos dentes remanescentes. Então, eu tenho o grampo aqui. O meu grampo, quando o meu paciente mastiga, ele faz esforço aqui no meu dente. Então, o grampo transmite o esforço para o dente e o dente transmite esse esforço para o nosso ligamento periodontal. Nesse caso desse paciente, como ele tem espaços bem pequenos, a prótese dele na área da cela, ela está só justaposta aqui na área da mucosa, né? A área basal, a área inferior, a área de dentro aqui dessa cela, né? Que é aquele emaranhadozinho da armação metálica, mais a porção acrílica, ela está aqui na área do espaço protético, mas é um espaço protético muito pequeno. Será que o grampo vai deixar essa prótese entrar o suficiente para fazer esforço lá na gengiva? Não. Então, aqui eu tenho uma prótese que ela é dento suportada. Diferente de um paciente se ele já tiver um espaço protético maior. Olha esse paciente, ele já tem perdas grandes, os dois, ele tem, o primeiro exemplo tem 2 espaços protéticos, o segundo exemplo tem 2 espaços protéticos também, mas já é um espaço protético um pouco maior. Então, nesse caso, a prótese ela já passa a ter os dois tipos de esforços, ela já passa a ser uma prótese
Dento muco suportada, se ele tiver mais espaços em dente, e muco dento suportada, se ele tiver mais mucosa do que dente, tá? Então, se eu tenho só espaço intercalar, eu vou ter próteses dento suportadas. Se eu tenho um espaço de extremo livre, eu já tenho uma prótese dento muco suportada. Por quê? Ela vai ter suporte em dente, mas vai ter suporte em mucosa também, tá? Nesse caso aqui, o paciente ele tem mais dente ou mais mucosa? Mais dente. Então, a prótese dele vai ser dento muco suportada. E se for o contrário? Meu paciente tem mais mucosa do que dente? Vai ser o contrário. Vai ser muco dento suportada. Então, meu paciente, voltando aqui, só para a gente fechar essa ideia. O meu paciente, ele pode ter uma prótese só muco suportada, se ele for uma prótese total. Meu paciente tem espaços intercalares pequenos, vai ter uma prótese dento suportada. Meu paciente já tem um espaço grande aqui de perda, já tem um extremo livre. Ele vai ser dento muco suportado porque ele tem mais dente do que mucosa. E se meu paciente tiver mais mucosa do que dente, vai ser mucodento suportada, tá? Então, essa daqui é a classificação de Rumpel. É a classificação funcional quanto ao suporte da minha prótese. E aí eu vou observar os espaços protésticos para que a gente possa fazer essa classificação. Tranquilo? Fechada essa classificação, nós vamos para o último tipo de classificação que a gente vai ver, que é a classificação de Kennedy. Ela vai ditar os meus espaços protéticos. Então, a gente já conversou sobre o que é um extremo livre, né? Então, o extremo livre ele pode ser de um lado ou de dois lados. Se o meu paciente tiver extremo livre de dois lados, ele vai ser um paciente desdentado posterior bilateral. Então, a classificação dele vai ser classe 1. Se o meu paciente ele tiver esse extremo livre só de um lado, ele vai ser um desdentado posterior unilateral. Então, ele vai ser um paciente do tipo classe 2. Classe 1, extremo livre dos dois lados. Classe 2, extremo livre só de um lado. Mas o meu paciente ele pode não ter nem o extremo livre. Ele pode ter só espaço intercalar. E quando eu tenho espaço intercalar, o meu paciente ele vai ser classe 3. E a última das classes, que é a classe 4. A gente chama de classe 4 um paciente desdentado na região anterior. Quando esse espaço protético ele rompe a linha média. Então, quando esse espaço protético rompe a linha média, a gente vai chamar esse paciente de classe 4. Tá? Então, essa seria a classificação básica. Classe 1, desdentado posterior bilateral. Classe 2, desdentado posterior unilateral. Classe 3, espaço intercalar. E classe 4, quando a gente é desdentado anterior, que rompe a linha média. Mas a gente sabe que pode ter muitas variações. Não sei se essa é a tua pergunta, eu vou já deixar de falar. A gente pode ter muitas variações. O meu paciente ele pode ter um espaço intercalar e mais um outro espaço intercalar do outro lado. Ele pode ter um extremo livre e mais um espaço intercalar ali do outro lado, tá? Então, a gente pode ter inúmeras variações de acordo com o nosso paciente. E aí, por isso que se criou o que a gente chama de subclassificação, de subclasses, que a gente chama de modificações, tá? Então, essas modificações, elas vão ditar esses espaços secundários, tá? Então, a gente vai ver algumas regrinhas aqui sobre essa classificação antes da gente entrar nessas modificações, que são essas subclasses. Pode perguntar. Saber se o paciente ia ser classe 3, intercalar, ou se ele ia ser classe 4? Ele ia ser intercalar, porque ele não rompeu toda a linha média ali. Tá? Aí, para ser classificado, ele deveria ter o 11 e o 21, para romper a linha média. Tá? Oi. Professora? Estou te ouvindo. E se o paciente tiver apenas... Cortou, eu só ouvi se o paciente tiver apenas, aí ainda ser cortou. considerado
livre. Eu não te E ouvi. ele não molar, ainda assim é considerado um extremo livre. Se Calma o que- paciente tiver apenas um molar, ainda assim Não, se o paciente tiver algum dos molares, ele não é mais considerado extremo livre. E são essas regrinhas que a gente vai ver agora, tá? A classificação ela só vai ser feita após as extrações dentárias. Lembra que a gente conversou na aula passada que a gente precisa primeiro adequar o meio, ver quais dentes o paciente precisa extrair, pensar nas restaurações que ele precisa fazer. Então, a gente vai fazer essa classificação depois de fazer essa adequação no meio, porque algumas vezes o paciente vai precisar fazer algumas extrações e aquela extração pode mudar a classe do meu paciente. Então, essa classificação ela só vai ser feita após as extrações dentárias. Se o terceiro molar estiver ausente, né, o dente do siso do paciente estiver ausente, aquele dente não vai entrar na classificação. Então, por exemplo, o meu paciente, ele tem, foi essa pergunta que a colega fez aqui, ele tem o segundo molar. Ele vai ser considerado extremo livre porque ele não tem o dente do siso? Não. Ele vai continuar sendo considerado um paciente classe 3, espaço intercalar, porque ele tem um molar ali naquela região, tá? Ele tem o segundo molar, não tem o terceiro molar não vai entrar na nossa classificação. Terceiro ponto. Se o segundo molar existir e no planejamento ele puder ser aproveitado como suporte, o mesmo entrará na classificação. Então, é isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Terceiro molar, ele não vai ditar a minha classificação, mas se ele estiver presente ali e puder ser um retentor, ele vai ser um retentor. Meu segundo molar está presente e pode ser um retentor, ele vai funcionar como retentor e o meu paciente não vai ser um paciente de extremo livre. Se o segundo molar estiver ausente, o meu paciente não tem o segundo nem o terceiro, e ele tiver o primeiro molar, a gente considera em odontologia no geral, não só na PPR, mas em todos os tipos de prótese, que se o meu paciente ele tem até molar, seja só até o primeiro molar, é um paciente que ele tem estabilidade, é um paciente que ele tem uma carga mastigatória adequada. E aí, eu não vou considerar ele como um paciente de extremo livre. Ele não tem o segundo e o terceiro molar, mas ele tem o primeiro molar, aquele molar tá rígido, vai servir como retentor. Então, eu vou considerar o meu paciente como um espaço intercalar, tá? Teve molar, eu não considero extremo livre, tá? Seja primeiro, segundo ou terceiro molar. E como é que eu vou decidir, por exemplo, se eu preciso... Meu paciente tem um extremo livre, por exemplo. E aí eu preciso decidir se na área ali da minha cela eu vou colocar, né, os dentes ali na área da cela e eu vou decidir se eu vou colocar até primeiro ou até segundo molar. Eu preciso olhar para o antagonista do meu paciente. O antagonista do meu paciente tem primeiro e segundo molar, eu preciso colocar embaixo na minha prótese primeiro e segundo molar para ocluir com aqueles dentes superiores dele. Meu paciente tem no superior... Professora, ficou mudo. Professora? Professora, Cri, cri, cri. Hora do almoço. Ok, a gente faz a nossa prótese de baixo até o segundo molar. Mas a gente considera o paciente com uma mordida estável quando ele tem até primeiro. Aí pode mandar. Oi, retornou para vocês? Sim, mas parou de Voltou. compartilhar a tela. Voltou? Aqui tá aparecendo para mim que tá compartilhando. Deixa eu só ver se é a internet que está demorando um pouquinho. Voltou a compartilhar?
Não. Não. Não, professora. Aqui voltou? Voltou. Tá, vou só esperar um pouquinho para voltar para todo mundo. Não se preocupem que quando caiu para vocês, eu parei a explicação, então vocês não perderam nada, tá? Vamos só aguardar um pouquinho. Tá aparecendo para todo mundo já? Aqui não. São muitos detalhes. Quando sai dessa parte ali, mais ou menos, Vai pro laboratório. a gente só volta. E manda pro laboratório fazer. Pode ser de acrílico, Não, porque não tem a mesma estabilidade. e o metal, o que? O metal É cromo cobalto. pode ser outro. Pode, mas não é. Mas hoje em dia não se faz. Não, o professor Zé me falou que faz assistente inteiro, que é quadrilítico, mas tem medo de a gente prefere uma prova. Verdade. Voltou, gente? Voltou. Sim? Não ouvi direito. Sim. Sim? Tá, voltou pro pessoal de casa. Então, gente, dando continuidade. Não voltou, não, professora. Pra mim Não também sei se é só. Então, eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar de novo para ver se volta para todo mundo. Então, peraí. Voltou só para algumas pessoas. Que às vezes pode ser a internet só de alguém. Não, porque ele tem o braço de oposição justamente para não exercer força. Pronto, voltou agora, gente, para todo mundo em casa. Voltou. 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 Então, vamos lá. Tá, então, o ponto 4 a gente já discutiu, que foi a ausência dos molares, né? Então, se a gente tiver até primeiro molar, a gente já considera como espaço intercalar. Teve molar, não é mais um extremo livre. Ponto 5. As áreas posteriores é que vão reger a nossa classificação. Então, se eu tenho um espaço intercalar na região da frente, mas lá atrás eu tenho um extremo livre, o que vai ditar, o que vai definir a minha classificação é a área mais posterior. Então, é o meu extremo livre. Então, eu vou ter, por exemplo, um extremo livre de um lado e um espaço intercalar do outro lado. O que vai ditar a minha classificação é a classe 2, que é o extremo livre que eu tenho. Tá? As áreas secundárias, né, essa segunda área, que é esse segundo espaço protético do espaço intercalar, ele vai dar origem às subclasses, que a gente vai já ver exemplo para entender melhor. A extensão da subclasse não interessa, o que interessa é o número dela, o número de espaços protéticos que a gente tem. E como que rege a nossa classificação é a área mais posterior, a nossa classe 4, né, que é a classe que rompe a linha média, ela não aceita modificação. Por quê? Se eu tenho um espaço estratégico que rompe a linha média, mas tem um extremo livre atrás, quem que vai dar o nome da minha classificação? A parte mais posterior. Então, ela não vai ser a classe 4, ela vai ser a classe 1 ou classe 2, né, dependendo se eu tenho extremo livre de um ou dos dois lados, mais um espaço intercalar na frente, que é a minha modificação. Então, vamos ver isso na prática, alguns exemplos. Primeiro exemplo. Eu tenho aqui, nessa primeira imagem, uma classe 2, tendo extremo livre dos dois lados,
tenho mais um espaço protético aqui na frente. Então, eu tenho uma classe 1, modificação 1. Tá? Segundo exemplo, deu para entender? Eu tenho a classe, né, que é o que vai ditar a minha região mais posterior. Então, ali naquele primeiro, eu tenho uma classe 1, porque eu tenho extremo livre dos dois lados. Eu tenho mais um espaçozinho protético aqui na frente, ó. Perdeu mais um central. Então, eu tenho uma classe 1. A modificação é esse espaço extra. Então, eu tenho mais uma modificação, eu tenho mais um espaço extra. Então, é uma classe 1, modificação 1, porque eu tenho mais um espaço extra. Do lado, eu tenho uma classe 1 de novo, porque eu tenho dois extremos livres. E além desses dois extremos livres, eu tenho mais um espaço aqui na frente e mais um espaço do lado. Então, eu tenho mais duas subclasses. Então, eu tenho uma classe 1, modificação 2. Por que modificação 2? Porque eu tenho mais dois espaços protéticos. Tá? Embaixo, eu tenho a modificação 3. Eu tenho a classe 1, extremo livre bilateral, mais 1, 2, 3 espaços protéticos pequenos aqui na frente. Então, eu tenho uma classe 2, modificação 3. E o último exemplo é uma classe 2, modificação 4, porque eu tenho mais 4 espaços protéticos, certo? Então, eu tenho a minha classe, que é a região mais posterior, que vai me dar essa classificação, e eu tenho as modificações, que são os espaços extras, tá? Então, aqui eu tenho 3 pacientes do tipo classe 1, mas cada um tem modificações diferentes. Então, só mais um espaço protético, modificação 1, mais 2 espaços protéticos, modificação 2, e assim por diante. A mesma coisa na classe 2. A classe 2 é extremo livre unilateral. Então, aqui no primeiro exemplo, eu tenho um extremo livre de um lado e mais um espaço protético aqui na frente. Então, eu tenho uma classe 2, modificação 1. Do lado, eu tenho um molar aqui atrás, então eu não considero como extremo livre, né? Então, eu tenho extremo livre só de um lado. Então, eu tenho uma classe 2, porque eu tenho extremo livre só de um lado, modificação 2, que eu tenho mais 2 espaços protéticos. Ah, mas aqui na frente rompe a linha média. Mas o que vai ditar a minha classificação? A área mais posterior. Então, não é uma classe 4, é uma classe 2. Tá? Terceiro exemplo, aqui embaixo. Classe 2, porque eu só tenho um extremo livre, modificação 1, 2, 3 espaços protégicos. Modificação 3. Tá? E o último exemplo, classe 2, modificação 1, 2, 3, 4 espaços protégicos. Então, modificação 4. Tá? Classe 3. Classe 3 são espaços intercalares. Então, aqui, por exemplo, na primeira imagem, eu tenho uma classe 3, que tem espaço intercalar. Tem mais um espaço intercalar. Então, modificação 1. Segundo exemplo, classe 3, aqui no meu espaço intercalar, e os outros dois espaços intercalares, modificação 2. Aqui nos outros dois exemplos, a mesma coisa. Classe 3, modificação 3, e classe 4, modificação 4. A nossa classe 4, lembra que ela não aceita modificação, tá? Porque a classe 4 é aquela que rompe a linha média. Se eu tiver, além daquele espaço protético, mais um espaço protético para trás, o que vai ditar a minha classificação? O espaço protético mais de trás. Então, ela deixa de ser uma classe 4. Então, a classe 4, ela não aceita modificação, tá? Então, a classe 4 vai ser sempre dessa maneira aqui. Ela vai romper a linha média. Seja só, perdeu só o 11 e o 21, perdeu os 4 incisivos, perdeu de canino a canino, perdeu de pré a pré. Independente. Tem só esse espaço protético e rompeu linha média, classe 4. Tem mais um espaço protético, já não é classe 4. Tá? Então, a classe 4, ela não aceita modificações. Bora fazer só um exercíciozinho para a gente treinar? Aí eu libero vocês. Então, aqui, no exemplo 1, eu tenho um paciente de que classe? Classe 1. Classe 1, né? Um paciente que tem dois extremos livres. Quem são os retentores diretos aqui? Os dentes que estão ao lado do espaço protético. Então, o dente que está do lado do espaço protético aqui é o premolar. De um lado, o premolar do outro lado. Então,
Então, eles vão ter os mesmos retentores os mesmos retentores diretos. Eu tenho dois espaços protéticos. Quem é o retentor direto do meu espaço 1? O pré de um lado e o pré do outro lado. No meu segundo espaço protético, quem é o retentor direto daquele espaço protético? A mesma coisa. O pré e o pré. Aí eu preciso calcular que aqui a minha prótese vai tender a girar para frente. Eu preciso calcular, então, quem é aqui? O meu retentor indireto. Eu vou traçar a linha de fulcro. A linha de fulcro vai passar reta aqui, ó, em cima dos dois prés. E aí eu vou passar uma linha perpendicular a ela. Ela vai dar onde? Aqui nos incisivos. Será que se eu colocar um conector aqui, um apoio aqui no meu incisivo, na área onde meu paciente fala, eu falo a letra L, ó, a minha língua vem aqui atrás desse central. Isso não vai incomodar o paciente? Vai, né? O que eu posso fazer, então? Nesse caso aqui, eu posso jogar para a lateral. Em vez de colocar o meu conector aqui, eu coloco dois, assim. Eu abro essa retenção indireta. Por quê? Para dar conforto para o meu paciente. Meu paciente, ele não quer que a prótese dele gire, mas ele também não quer que essa prótese atrapalhe a fala dele. Então, a gente vai jogar para os dois caninos. A minha retenção deu aqui, e em vez de eu colocar uma aqui no centro, eu coloco duas na lateral, como se eu abrisse, assim, essa retenção indireta. E coloco nos dois caninos, que fica mais confortável para o meu paciente, tá? Então, é uma forma da gente fazer a retenção indireta, deixando conforto para o nosso paciente. Pode perguntar. Se a gente não tivesse um incisivo central e um molar, classe 3. Se ele fosse classe 4. Calma, se ele fosse classe 4, ele continuava sendo classe 4, porque aí o molar não ia interferir. Porque ele continuava tendo contenção posterior. Tá? Exemplo 2. Qual é a classificação? Classe 1, que mais? Modificação 1. Então, eu tenho aqui 3 espaços protéticos, né? 2 extremos livres e mais um espaço protético. Então, eu tenho uma classe 1, que são os meus 2 extremos livres, modificação 1, porque eu ainda tenho mais um espaço protético ali na frente. Então, eu tenho 3 espaços protéticos. Eu tenho que calcular sempre retentor direto e retentor indireto para cada um desses espaços protéticos. Então, vocês vão ver que quando vocês colocarem esse planejamento no papel, esse planejamento vai ficar todo riscado. Por quê? Eu vou desenhar a linha de fulcro e a linha de perpendicular para cada um desses espaços, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo 2, eu tenho o espaço protético número 1, aqui é o extremo livre do lado do canino. Quem é o retentor direto dele? O canino e o pré que está do outro lado. O meu outro espaço protético, que é o meu outro extremo livre, quem é o retentor direto dele? O pré e o canino do outro lado. Tem esse espaço protético pequeno aqui da frente, da minha modificação. Quem é o retentor direto dele? O canino e o pré. E aí eu vou traçar a linha de fulcro para cada um desses. Vocês vão ver que, às vezes, um mesmo dente ele pode ser retentor direto de um espaço protético e retentor indireto do outro espaço protético. Então, aquele mesmo grampo vai estar tendo as duas funções. Por exemplo, aqui. No meu extremo livre, eu vou traçar a linha de fulcro. Ela vai passar em cima do canino e em cima do pré. Quando eu faço a minha retenção indireta, quando eu traço essa linha aqui para frente, ela vem bater mais ou menos aqui, ó, na área do incisivo. O que é que eu posso fazer de novo? Jogar para o lado. Vou jogar aqui para o canino e posso jogar aqui para esse outro dente que está do lado do canino. Tá? Então, a gente vai calcular retentor direto e indireto para cada um dos espaços protéticos. E aí, eu já sei que todos os dentes que são retentores diretos vão receber grampo. O meu canino, ele vai receber um grampo de que tipo? Ação de ponta. Por quê? É um extremo livre. O meu premolar aqui, ele vai receber também o quê? Ação de ponta, porque ele está do lado de um extremo livre. O meu canino precisa receber ação de ponta? Não. Ele pode receber um circunferencial, porque é um espaço intercalar.
O pré-molar, ao mesmo tempo que ele está do lado de um espaço intercalar, ele está do lado de um espaço protético de extremo livre. Então, a gente vai dar preferência para o nosso extremo livre. Então, vamos usar uma ação de ponto, tá? Aqui, vamos fazer mais um ou dois exemplos para a gente finalizar. Aqui, bem parecido com aquele que a gente acabou de ver, né? Classe 1, extremo livre dos dois lados, modificação 1. Aqui é a mesma classificação, classe 1, modificação 1. Vamos mais para frente para a gente ver classe 1, todos dois, né? Vamos passar mais para frente para a gente ver um exemplo mais diferente. Aqui, classe 1 ou classe 4? Classe 1, ele rompeu a linha média, mas ele tem extremo livre. Então, ele vai ser classe 1, modificação 1. Todos dois, né? Aqui, mesma coisa. Classe 1, modificação 1. Classe 1. Desculpa, classe 2. Olha aí, vocês estão atentos. Classe 2, né? Só tem extremo livre de quê? De um lado. Então, uma classe 2, modificação 1. Quem é o meu retentor direto aqui, ó, no exemplo 9? O meu retentor direto aqui do meu espaço protético do extremo livre, quem é? O canino e o molar. Vou traçar a linha de fulcro e uma linha perpendicular a ela. Ela vai cair aonde? Exatamente em cima do meu outro espaço protético. E aí eu vou jogar para a lateral. Então, esses dois dentes aqui, o central e o canino, eles vão ser retentores indiretos aqui do meu extremo livre. Poderia, mas obrigatoriamente esse aqui já vai receber um grampo, porque quando eu for calcular aqui esse espaço protético, o outro espaço protético, o espaço protético número 2, aqui o intercalar, quem é o retentor direto dele? O canino e o central. Então, ele já vai estar recebendo um grampo ali também, porque ele é retentor desse espaço protético. No exemplo 10, mesma coisa. Tem um extremo livre e um espaço intercalar. Então, eu tenho uma classe 2, porque eu só tenho um extremo livre, modificação 1, porque eu tenho mais um espaço protético. Quem é o meu retentor direto aqui? Nesse espaço do extremo livre? O pré e os molares. Aí eu vou poder botar uma ação de ponta aqui no meu pré e no molar eu posso botar um gêmeo. Aqui do outro lado, eu tenho mais um espaço protético. Quem é o retentor direto? Os dois estão do lado dele, o canino e o molar. Pode falar. Aqui no caso, não tem dois molares. Não. Se ele tiver um molar na frente, É, exatamente. e daí eu só considero também. Se tiver pré, Se tiver pré, se ele tivesse só até pré-molar, já era extremo livre. Teve molar, não é mais extremo livre. Professor, nesse outro imagem do lado direito, tipo, se ele tivesse o terceiro molar, ele consideraria classe 2. Sim, porque era mais um espaço protético. Vamos lá. Aqui, no exemplo 11, nós temos um extremo livre mais dois espaços protéticos. Então, nós temos uma classe 2, modificação 2. E aqui no exemplo 12 é a mesma coisa. Ó. Um extremo livre, porque aqui eu tenho um molar. Então, não é extremo livre aqui desse outro lado. E tem mais dois espaçozinhos intercalares. Aí eu já tenho classe 2, modificação 2. Tá? Então é isso, gente. Aqui o resto é só mais alguns exemplos, mas acho que já conseguiu deixar claro, né, as classificações. Pessoal de casa, alguma dúvida? Professora, quando o terceiro molar está ausente, ele não entra na classificação, né? Isso. Teve molar, gente, não é considerado extremo livre. Se eu tiver, o terceiro molar está ausente, mas eu tenho o segundo e o primeiro, não é extremo livre. Mas se Tenho ele até tiver primeiro... Se ele estiver presente, ele é considerado, no caso. Sim, se ele estiver presente e tiver em condições de ser um retentor, ele é considerado. Ah, tá. Entendi. mas ele tem lá, não, terceiro molar, tá aí, então não vai. Isso, já é intercalar. Eu não sei se Então, gente, alguém de casa, alguma dúvida ainda?
Vou parar de compartilhar a tela. Tudo bem, gente, em casa? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrar por aqui. Na quarta-feira a gente tem mais uma aula teórica, tá? Segunda-feira, teoria de novo, que segunda-feira, via de regra, vai ser teoria. E na outra quarta da semana que vem, aí a gente vai iniciar a nossa prática, certo? Tá bom. Tá bom, então vou encerrar, finalizar a gravação para encerrar a nossa conexão. Tchau, gente. Tchau.